Entre os vários tipos de comunidades etnográficas do Brasil, as indígenas são uma das mais impactadas pelo desmatamento e outras intervenções do homem na natureza. Neste último bloco, vamos saber se o novo Código Florestal está mais para proteger ou degradar as propriedades florestais dos povos indígenas. A gente já adiantava esse impacto e não é só o novo código, né? O desenvolvimento econômico já vinha patrocinando isso, né? É muito bom a gente retomar a reflexão do bloco anterior. Por quê? Porque quando eu tratava da bancada evangélica, então o interesse que tem a questão religiosa, porque traz uma nova concepção religiosa sobre essas comunidades indígenas que impacta do ponto de vista cultural, do ponto de vista social. Por exemplo, está no Congresso Nacional a questão do infanticídio em áreas indígenas, que praticamente não existe hoje. Você tem casos isolados. Mas quando eu trato, inclusive, o problema da demonização, nós somos completamente, todos nós que amamos a vida, nós somos contra qualquer tipo de ameaça à vida, é óbvio. Agora, nós temos que, como estudioso, cientista, e no meu caso, como estudioso da questão indígena na área da antropologia, nós temos que entender essa sociedade para poder, aqueles elementos, por exemplo, alguma prática que contraria o princípio da vida, você crie metodologias adequadas e não simplesmente demonizando. Exatamente o que a gente faz, contrariando esses interesses e até a próprio modo de vida indígena, se nós tirarmos a comida de alguém, nós não estamos matando, mas indiretamente somos culpados pela morte. Tira a floresta do índio. Exatamente. Então, essa aliança perversa entre a bancada evangélica com a bancada ruralista tem outros interesses, que aí eu entro no tema específico que você apontou no segundo bloco. Qual é o interesse? As fronteiras agrícolas sobre áreas indígenas, ou seja, desmatamento para plantação de soja, da cana-de-açúcar, na região amazônica principalmente. Estou falando da Amazônia Legal, né? Que abrange todos esses estados da grande região amazônica, né? E minérios no subsolo. Aí onde está que a população precisa tomar consciência. Por quê? Porque nós não somos contra, em absoluto, ao desenvolvimento. Mas é o que se discute hoje. Eu estou fazendo doutorado na França e participei de algumas conferências, debates sobre essa questão, e tem uma movimentação na Europa muito grande sobre essa questão de projetos de autossustentação, de desenvolvimento sustentável. E na área indígena nós trabalhamos um outro conceito do etnodesenvolvimento, que significa basicamente, ou seja, desenvolvimento, nós precisamos. O que é um desenvolvimento? A própria palavra, né? Está envolvido, né? Algo que está fechado, você faz abrir. Então, você faz desabrochar, né? Então, isso todos nós queremos, é a vida que tem a sua própria dinamicidade, sua própria riqueza. Então, nós queremos fazer com que as potencialidades locais elas sejam desabrochadas, né? E qual é o domínio que nós temos sobre isso, já que há uma pressão internacional e em alguns livros americanos a Amazônia é área internacional, não é parte do Brasil, em alguns livros. E qual é a soberania nacional para impor o que nós estamos pensando de desenvolvimento sustentável? Perfeito. Aí nós precisamos, você coloca uma questão fundamental, nós precisamos limpar essa falsa problemática, né, da soberania nacional. Por quê? Porque as ONGs vêm invadir. Balela. Quem está invadindo, na verdade, como nós sabemos, são as grandes empresas do agronegócio, né? Então, são grandes aglomerados econômicos que estão efetivamente. Agora, como proteger? Primeira coisa, nós não podemos, em hipótese nenhuma, isso para mim é fundamental, para que a gente desenvolva uma determinada região, tirar o ser humano daquele meio. Não. Nós precisamos desenvolver aquela região com aquele ser humano que tem uma relação social, uma relação cultural, religiosa
uma realidade própria que nasceu, se criou de gerações por gerações. Então, e o pensamento de desenvolvimento depende do modelo econômico. Claro, o nosso modelo econômico é depredador. Nosso modelo econômico é tirar, sugar e, olhe, a reposição da terra nós não teremos. Essa é a grande discussão, por exemplo, do código que nós temos aí, todo esse debate que está sendo, inclusive, os vetos da presidente Dilma Rousseff, para mim, assim, tem um cunho também, cheira a um cunho de oportunismo, Miguel. Pelo seguinte, porque nós temos, como eu já citei, esse evento no próximo mês, aliás, esse mês, né? Mês de junho, no Rio de Janeiro. Então, vetou para sair bem na foto, né? Em nível internacional. Agora, nós não podemos fazer isso do ponto de vista momentâneo. Nós temos que abrir a consciência, por isso que esse debate aqui, né, essa reflexão através do seu programa, e desse canal de televisão, ele é muito importante para a sociedade, para a gente despertar. Por exemplo, porque o problema não é só macro, o problema é micro. Uma vez eu fiz um comentário, um sonho, Miguel. Eu fiquei imaginando, porque eu estive numa cidade da França, o nome da cidade é uma cidadezinha de 5.000 habitantes, Poix-de-Rouen, uma cidade belíssima, organizada, estruturada, a água límpida, Miguel, você chega e vê a areia, né? E eu perguntei como era, eles disseram, há 15, 20 anos aqui era totalmente impraticável a utilização dessa água. E aí eu vi a estrutura, que é uma estrutura medieval, inclusive os dejetos de sanitários, esgotos, caíam dentro do rio. E hoje está totalmente despoluído o rio. Eu fiquei imaginando o nosso salgadinho. Quando eu estava lá, fiquei imaginando o nosso salgadinho. Você já pensou que coisa belíssima a gente poder passear ali pelo salgadinho e ver, por exemplo, barcos por ali, o pessoal, crianças, pescando no salgadinho? Eu acho que a grande diferença são 1.500 anos, né? Pois é. E aí eu lembrei desse caso. De Cristo, né? Eu lembrei desse caso que eu estava ali no Santo Eduardo, esperando para fazer uma atividade, e tinha duas jovens universitárias, que eu ouvi a conversa, sentadas à beira daquele riacho que tem no Santo Eduardo, chupando picolé. Quando foi ao final, jogaram o palito e a capa, né, o papel, um invólucro que cobre o picolé, jogaram dentro daquele lagozinho, dentro daquele riacho. Então, veja, falta uma consciência do ponto de vista, porque falta um elemento básico no povo brasileiro. Tem todo o que você citou muito bem, 500 anos, 512 anos que nós temos de história, falta um elemento básico na sociedade brasileira que se chama cidadania. Ou seja, você precisa ter consciência de cidadão, porque quando você tem consciência de cidadão do micro, você consegue enxergar o macro, ou seja, essa relação que é uma relação permanente, né? Um antropólogo, Claude Lévi-Strauss, um antropólogo francês, né? Ele colocou essa reflexão muito bem, que o ser humano vive permanentemente nessa relação de conflito e de confluência permanente entre o micro e o macro. Isso é o ser humano. Então você precisa ter consciência do micro, daquilo que você, o cigarro que você joga, da porta do carro, o papel que você chupa a bala e joga na rua, como também a discussão do Código Florestal em nível do Congresso Nacional. Que consciência a sociedade está tendo dessa reflexão? E qual é a importância da ingerência, da participação dele nessa discussão? Que eu acho que o Brasil perdeu uma grande chance de discutir isso, que não houve audiência pública. Ninguém discutiu o novo Código Florestal. Exatamente. Foi uma imposição. Uma imposição e fica algo uma discussão lá deles. Lá dentro, por interesses puramente, é isso que eu estou dizendo. Tem aqueles ativistas, né, que defendem a questão do meio ambiente. Mas quanto tempo a gente não tem ativista verde, ambientalistas? Qual foi o grande último ambientalista brasileiro? Chico Mendes, é onde a gente assassinado. Lembra, que foi assassinado, exatamente. Então, depois a gente... Alagoas tem alguém?
Pois é. Qual é o papel do Partido Verde, do IMA, do IBAMA, da SEMPMA? Precisamos trazer esse debate. Nós estamos invadindo a foz do Jacarecica com a construção, desmatando a foz do Jacarecica. Nossas lagoas. Aqui na cidade. Imagina nossas lagoas, que coisas belíssimas, totalmente poluídas. Então, assim, as lagoas, rios, a desertificação do sertão de Alagoas, vai para lá para ver. Então, nós temos as nossas matas, os nossos rios, nossos lagos, enfim, nossos mananciais estão totalmente abandonados. Você está pensando muito no macro e não está fazendo o micro, né? Não faz o micro. Exatamente. Nós temos agora, 2014, a Copa. Hoje eu estava assistindo e lendo nos meios de comunicação, o ministro do Esportes encontra-se aqui, o Aldo Rebelo, né? Encontra-se e está acompanhando algumas obras, e Alagoas pode ser a subsede, né, da Copa. Né? Alguma seleção pode vir treinar aqui em Alagoas. Ora, a nossa preocupação, Miguel, começa sobre os visitantes e nós que vivemos aqui. Porque não basta a gente preparar para receber os visitantes, nós temos que preparar para a gente ter uma qualidade de vida. E eu digo isso com minha modesta experiência que tenho sobre alguns países na Europa, na América Latina também. Eu digo a você, não tem um lugar maravilhoso, um paraíso, é isso que se chama Alagoas. Basta os alagoanos criarem uma consciência de cidadania, de proteção ao meio ambiente, de qualidade de vida para a nossa população, com educação, com saúde, com infraestrutura, né? E a tecnologia nós temos, aí nós estaremos, o céu acontece aqui. Isso é possível? É possível. Basta exercer cidadania. Com certeza. Eu, acompanhando, por exemplo, outras experiências e eventos, eu ficava pensando, poxa vida, se a gente tivesse uma linha de metrô lá em Maceió, né, vendo em outros países a facilidade, né, nós estaríamos exatamente, com certeza, com essa infraestrutura, com esses elementos, nós estaremos vivendo no pleno paraíso. A discussão do Enfoque desta semana fica por aqui. Agradeço a participação do nosso convidado, o professor Jorge Vieira, e obrigado por sua companhia. Lembre-se, na próxima semana voltamos a nos encontrar. Uma ótima noite e até lá. Tchau.